Otávio, volante do Fluminense, pode virar reforço do Corinthians. Essa informação foi divulgada ao longo da semana pela RTI Sport. A informação dá conta de que o Otávio ficou sem clima para continuar no Fluminense depois de perder um pênalti na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Ele virou alvo de xingamentos e de protestos de torcedores do Tricolor. E seria nesse contexto que o Corinthians teria buscado informações para tentar um empréstimo do volante até o fim da temporada. O contrato do Otávio com o Fluminense se encerra em dezembro de 2027. O jogador contratado no ano passado do Atlético Mineiro faz a função do primeiro volante de maneira distinta em relação ao Alan, recém-contratado pelo Corinthians junto ao Flamengo. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com um dirigente corintiano e perguntei: existe alguma chance desse negócio avançar? Abre aspas para ele, cavada, não tem nada sobre o tema. Importante registrar também que Yuri Alberto é baixa do Corinthians para o clássico contra o Santos nesse domingo na Vila Belmiro. Jogo super importante para os dois times, Dorival Júnior e Juan Pablo Vojvoda, muito pressionados. O Yuri até chegou a treinar durante a semana, ele faz trabalhos físicos com o restante do elenco há 10 dias, mas optou-se por adiar o retorno do atleta para a partida contra a Chapecoense no meio de semana, com medo de que ele pudesse voltar a sentir essa lesão muscular. Lázaro, tudo bem, meu amigo? Boa tarde para você. Dia quente aí no Corinthians, né? A gente viu agora há pouco torcedores organizados, lideranças de organizadas, inclusive o presidente da Gaviões, estiveram no CT hoje para conversar com lideranças também do elenco. Aí a gente está vendo a imagem deles andando aí no estacionamento do CT Joaquim Grava e também com a comissão técnica. A gente já tem mais informações sobre isso, o que eles querem. Não se trata de uma invasão, né? Para a gente deixar aqui claro, eles foram recebidos dentro do CT. Então explica melhor para a gente o que está acontecendo nesta tarde no Corinthians. Luísa, boa tarde para você, para o PVC, para o Gabriel, para todo mundo que acompanha o De Primeira. Foram recebidos, não houve protesto, algo do tipo, mas os líderes das principais uniformizadas do Corinthians, né, Gaviões da Fiel, Pavilhão 9, outras uniformizadas, estiveram no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira. A ideia era falar com os jogadores, ainda que fossem alguns, as principais lideranças, também com a comissão técnica e com o executivo de futebol, Marcelo Paz. Até o momento, eu não tive alguma atualização de se essa conversa já aconteceu e qual foi o pior da conversa. Esse registro foi feito ali no momento que os líderes das uniformizadas entraram no CT Joaquim Grava, eles ficaram aguardando na sala de entrevistas coletivas esses jogadores, do Marcelo Paz, o Dorival, o restante da comissão, dentro da sala. O que eu tenho de informação em relação a isso é a motivação dos uniformizados para essa visita, em relação ao desempenho do clube. Tá? Eles entendem que é inadmissível um time apresentar o que apresentou contra o Coritiba após 11 dias de treinamento. E na visão dos uniformizados, há uma queda de rendimento dos atletas pós-título da Copa do Brasil e que isso faz parte, talvez, de uma má vontade, na visão deles, dos jogadores em partidas que não são tão decisivas. Né? Aquela história que a gente já ouvia desde o ano passado, de um elenco que escolhe partidas para jogar. Não que isso seja um fato, isso, inclusive, a informação que eu tenho, que isso internamente incomoda muitos jogadores, mas que essa é a visão dos torcedores uniformizados e é esse recado que eles vão passar para os jogadores, que precisa ter comprometimento em todos os jogos, que o Corinthians precisa entrar em campo como entrou na Supercopa, como entrou na Copa do Brasil, em todas as partidas, tá? Até esse momento, reforço, não tem informações do saldo dessa reunião, do saldo dessa conversa. Fato é que ontem os líderes das principais uniformizadas estiveram no Parque São Jorge em uma reunião com o presidente Osmar Stabile. A informação foi tratado de futebol nessa reunião, e sim, já era uma reunião previamente agendada para o Osmar Stabile entregar e mostrar para os uniformizados o planejamento financeiro do clube, o orçamento e planejamento financeiro do clube. A informação que eu tenho de pessoas que participaram da reunião é que o Osmar evitou falar sobre futebol, não falou sobre futebol nessa reunião. Fato, ainda assim, no dia seguinte a essa reunião com o Osmar Stabile, os uniformizados estão no CT Joaquim Grava, aí sim, para falar de campo e bola.
Você vê, né, que esse histórico aí recente do Corinthians em campo já está trazendo repercussões, né? Já está trazendo aí uma reunião com as organizadas. Não acho legal a organizada ir ao CT para ser recebido para o CT. Acho que o CT é um local de trabalho, não é o local da organizada. Mas é uma prática comum e no Corinthians isso acontece com bastante frequência. Como é que você vê isso, Gabriel? Acho que agora vai, né? Eles foram ano passado, foram ano retrasado, foram em 2020, 2019. Então todo ano tem que ir, é a solução, então. Vai lá conversar com os organizados. Eles que manjam muito do jogo, eles têm que falar com o elenco. Então não tem diretor de futebol, vamos combinar? Então acho melhor cobrar um diretor de futebol, já que tem que ir o cara da torcida organizada lá conversar com o jogador, então não tem diretor de futebol. Acho o melhor diretor de futebol. Acho que é simples assim. Todo ano tem que ir no CT para conversar com o time, algo está acontecendo, né? PVC. Não, eu também acho. Acho que não é o ponto. Embora, desculpa te interromper, mas a Gaviões ela tenha tido um papel, ela vem tendo um papel importante na fiscalização, vem tentando cuidar do Corinthians que passa por uma crise institucional, mas CT é um lugar de trabalho. É um lugar de trabalho, não é lugar para torcedor e cobrar jogador, né? A Gaviões teve um momento que estava apoiando a permanência do Augusto Melo. Sim. Aí largou a mão, né? Aí depois largou a mão. Sim. Quando não teve mais jeito, quando você percebeu que está errado, você larga a mão. Depois você não vai... Diga, Lázaro. Inclusive, politicamente falando, a Gaviões da Fiel, na segunda-feira, quando houve a confusão e da briga entre Osmar Stabile e Romeu Tuma, eles foram até a sala do Stabile, mas não foram até a sala do Tuma. Então, é um recado muito claro. O Tuma recebeu os representantes das outras organizadas, Pavilhão 9, Estopim, Camisa 12, Coringão Chopp, não houve ninguém da Gaviões, porque eles não fizeram questão de estar na sala do Tuma, mas estiveram na sala do Stabile no mesmo dia. E esse mesmo time que agora está sendo enquadrado é o time que no dia 21 de dezembro foi campeão da Copa do Brasil. É o time que vai jogar a Libertadores na fase de grupos a partir de abril. É o que o Bidu quis falar, que ele não pode falar o que ele falou, o Bidu, né? Mas é o que ele quis falar na entrevista ali. Sim. Que acabou de ganhar do Flamengo na Supercopa. Na Supercopa. Então, assim, o time está devendo, está jogando mal. Vamos fazer uma conta aqui só, olha só. 3 semanas atrás, o Fluminense praticava o melhor futebol do Brasil. Né? É o melhor futebol do Brasil da semana passada. Quem é que está jogando bem? Jogando bem com regularidade. Nesta temporada brasileira, em que os clubes tiveram 4 dias de pré-temporada, quem é que está jogando bem com regularidade? O São Paulo está jogando bem, que é líder do campeonato. Jogou bem contra o Palmeiras na semifinal do Paulista? Não. O Palmeiras jogou bem contra o São Paulo, jogou bem contra o Capivariano. Jogou mal contra o Vasco. Jogou mal contra o Vasco, contra o Novo Horizontino no jogo de ida também. E ganhou o jogo de volta, que ganhou o título. Ganhou, foi valente, foi expressivo, foi importante. Mas não teve jogo naquele campo no dilúvio. Nem Noé jogou naquele campo. Então, assim, cara, não tem ninguém jogando bem. Bem com regularidade? Bem. 4, 5 jogos? Não tem. Então, pera um pouquinho. O Corinthians ganhou em 1º de fevereiro, foi campeão da Supercopa, ganhando do Flamengo. Hoje é dia 13 de março. Não faz 45 dias. É a crise é a crise das 2 semanas. A gente precisa ter um mínimo de bom senso nesse país, nesse lugar. Vamos lá no campo do Manchester City mandar a torcida uniformizada protestar para tirar o Guardiola. Fora o Guardiola. Mas o que mais me chama a atenção, o que mais me pega nessa história do Corinthians é a matéria que Fábio Lázaro e Samir Carvalho publicaram no Esporte. Então, se você não acessou, acesse agora, dizendo que o desempenho ruim nos últimos jogos já chegou na diretoria, já vem trazendo consequências, já vem incomodando muito a diretoria. Até aí tudo certo, mas a ponto de a pressão estar grande e o Dorival está sofrendo um processo de fritura. Ou seja, já há uma avaliação do trabalho do Dorival Júnior em função desses últimos resultados recentes, ainda que o time tenha conquistado esses títulos que a gente falou aqui, a Copa do Brasil e a Supercopa recentemente também. Ô, Lázaro, como é que está sendo essa avaliação do trabalho do Dorival? É uma pressão a ponto do Dorival correr riscos? Quando o time é campeão, quem balança é o chefe, né? Quando o time vai mal, quem balança é o treinador. Então, o Dorival, sim, hoje há uma satisfação muito grande internamente no Corinthians. Essa insatisfação parte do 5º andar do Parque São Jorge. O próprio Osmar não gosta muito desse termo, porque ele mesmo afirma, eu estou também no CT.
Mas quando a gente fala sobre quinto andar do Parque São Jorge e fala sobre CT, a gente está separando diretoria administrativa e está separando o departamento de futebol. E aí eu deixo claro que esse movimento parte do Osmar Stabile, presidente do Corinthians, e de pessoas que cercam o Osmar, que não têm cargos institucionais no clube, mas que possuem ali uma posição relevante perante ao Osmar Stabile. E não vou dizer que a gota d'água, mas a insatisfação aumentou sobremaneira depois do jogo contra o Curitiba, pelos mesmos motivos apontados pelo fato das organizadas estarem nesse momento no CT Joaquim Grava, que é a avaliação de que foram 11 dias para treinar e o time não apresentou evolução. Tudo já vinha culminando e minando com algumas declarações do Dorival. A informação que eu tenho é que essas declarações elas não têm, nesse momento, o impacto principal no desgaste entre a diretoria e o treinador. Mas sim, o Dorival cobrar publicamente reforços em todo momento, ainda que seja visto com razão, que ele tenha razão em fazer essas solicitações, a forma com que ele tem feito publicamente, de um jeito meio sincericida, não pegou legal para a diretoria. Com o André, a fala não pegou bem e também é vista internamente como uma forma que o Dorival usou para colocar em segundo plano a má atuação que o Corinthians teve em Novo Horizonte na eliminação contra o Novo Horizontino. O desempenho contra a Portuguesa já não tinha agradado. Contra o Novo Horizontino agradou menos e ficou a irritação em relação à eliminação. Só que contra o Coritiba foi quando o pessoal parou e falou assim, cara, não tá dando mais. Por quê? Se o time continuar nessa regressiva, a gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai ter que mexer. E aí começou-se essas discussões nos bastidores. Isso significa que o Dorival vai cair amanhã? Não. Isso significa que o Dorival vai cair se perder para o Santos, e principalmente se perder jogando mal? Não diria que vai cair assim categoricamente, mas que a pressão vai aumentar bastante, vai aumentar. Alguns nomes já são discutidos nos bastidores, no sentido de, não de buscar de contato, mas nessas conversas informais entre o Osmar e essas pessoas que cercam ele, que aconselham, que falam e que ele escuta. Claro que alguns nomes já foram discutidos. Como o Corinthians tem técnico e isso ainda é um factoide, a gente prefere trabalhar melhor quais são os possíveis nomes de predileção num momento de maior berlinda do Dorival, mas sim, hoje, uma possibilidade de saída do Dorival, se os resultados não vierem, se principalmente o desempenho continuar caindo como está caindo, passa a ser hoje é uma possibilidade aventada de se acontecer. Ô Lázaro, qual é a multa? Não temos ainda informação em relação à multa. Estou em apuração em relação a isso para ter uma noção, porque esse ponto também é um ponto que pesa. Claro. A questão de multa rescisória. Claro que um clube que não tem dinheiro... Se um clube que tem dinheiro já é um absurdo você gastar 57 milhões de reais em multas em 6 anos. Imagina um clube que não tem dinheiro, né? Eu acho muito doido só o seguinte, a Libertadores é definida, o Lázaro falou aqui ontem, a Libertadores é o objetivo do Corinthians na temporada. A Libertadores começa em abril. O time tem que jogar, tem que reagir no Campeonato Brasileiro, evidente que tem. Tem a data FIFA agora. Você tem o tempo para você fazer um pedaço da pré-temporada que não fez. O time tem que voltar a jogar bem. Tem que voltar a jogar bem em março para jogar bem em abril a Libertadores e começar bem a Libertadores, que é o objetivo da temporada. Você vai começar tudo de novo? Segunda questão, alguém vai demitir o Memphis e o Garro? Eu ia entrar nesse ponto. Não, é o ponto que eu ia entrar. Né? Alguém vai fazer o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto tem que se recuperar para voltar a jogar, porque tá fazendo falta. E os jogadores em xeque nesse momento. Dá para colocar tudo na conta do Dorival desse momento do time. O momento é ruim, gente. O time não tá jogando bem, não faz um jogo bom. Desde a partida contra o Bragantino, foi mal de fato no último jogo. Foi terrível o jogo do Corinthians contra o Coritiba, né? Todo mundo foi mal, setor ofensivo, defensivo, tudo. Mas dá para colocar tudo na conta do Dorival? Que avaliação dá pra gente fazer, Gabriel? Eu acho curioso quando a gente fala sobre essa fritura, porque é igual em todo clube, né? Os parças aí, o entorno presidencial começa, esse cara não dá, hein? Esse cara aí, pelo amor de Deus, hein? Vamos trocar, olha o time e tal.
o Gil Cebola do Stabile tá ali no ouvido dele, né? O dia inteiro. E aí ele pensa, pô, acho que é hora de trocar, momento de trocar. Esse tipo de coisa acontece em todo clube. Eu acho impressionante como não há uma convicção em quem você vai apostar na temporada, em quem você vai dar, de fato, respaldo para a temporada. Falta autonomia também para, enfim, a parte do futebol do Corinthians, né? A gente viu que o Stabile ali dava aval, depois voltava atrás, como foi o Alisson, Kaique, vai, você Ouvindo fecha, muito você o que volta. acontece fora, né? Vendo muita você rede ouve social. repercussão, você ouve os seus parças ali, eu faço a brincadeira do Gil Cebola, porque é uma referência de parças, né? Sim, sim. Você ouve os seus parças ali, aquela coisa, aí um fala uma coisa, o outro fala outra, e aí você vai indo, enfim, por esse caminho. Enquanto isso, aí é o que o PVC falou perfeitamente. E o Memphis esse ano, hein? Deixa o chefe se arrastar, né? O pessoal tava brincando, né? Ano passado ele foi bem, ele foi, assim, decisivo. E esse ano, ele fez o que, o Memphis? Ele vai continuar recebendo salário, né? A multa do Memphis é muito maior do que a multa do Dorival? Imagino que sim, né? Então é uma questão financeira, você está preso ao vínculo e aí vai mudar o técnico só, virou a solução. Então, eu acho engraçado porque é igual em todo clube. Isso é algo impressionante, assim. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.